Boa noite. Boa noite. O Ibope mostra que 81% querem processo contra Temer por corrupção. Deputados decidem a partir de quarta-feira se autorizam o envio da denúncia ao Supremo. O procurador-geral Rodrigo Janot volta a pedir a prisão do senador tucano Aécio Neves. A ação rejeitada pelo ministro Marco Aurélio agora deve ir para uma turma do Supremo. Bloqueados mais de 3 milhões de reais de Aldemir Bendini. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras está preso na Lava Jato. O Ministério Público quer aumentar a pena aplicada a Lula pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio no caso do triplex em Guarujá. Descoberta a máfia da Cidade Limpa na Prefeitura de São Paulo. Fiscais montam esquema de propinas para permitir publicidade ilegal nas ruas. Na Venezuela, violência na votação para a Constituinte deixa 10 mortos. A ONU condena a repressão do governo Maduro e exige investigação independente. O Jornal da Gazeta está no ar. O projeto Mães da Luz da Prefeitura de São Paulo completou um mês. Até agora, o programa que presta assistência a mães de dependentes químicos fez 31 atendimentos e 18 internações. A atenção especial é prestada a drogados da Cracolândia, na região central da cidade. A dor era tão grande que virou desespero. Essa última vez que ele foi para a rua, eu estou desistindo de você. Mas da boca para fora, eu jamais desistiria do meu filho. E foi assim, da insistência e do amor pelo filho Tiago, hoje com 30 anos, que a Ana Angélica seguiu adiante. O rapaz usou crack durante mais de 15 anos. Entre idas e vindas, passou várias temporadas morando na Cracolândia. Será que comeu? Será que não está com frio? É algo assim que é surreal, né? Não condiz com o mundo que a gente imagina. Aquilo é como se você estivesse vendo uma cena de filme. É monstruoso tudo que está ali. Foram várias internações. Agora, a mãe buscou ajuda do projeto Mães da Luz da Prefeitura. O programa oferece informações específicas para mães e providencia internações para os dependentes químicos. O acolhimento é feito por gente como a Cláudia. 2 dos 4 filhos dela foram viciados e estiveram internados. O drama que ela vem superando também é inspiração. A mãe começa a contar a história dela como se não tivesse jeito. Aí eu venho com a minha vivência e mostro para ela que tem jeito, que tudo tem jeito. Não dá para saber exatamente quantos desses usuários têm de fato uma família, quantos têm uma mãe em casa esperando, sofrendo muitas vezes sem saber se o filho está vivo. Em alguns casos, a droga corrói tanto o coração desta mãe que ela perde as esperanças, desiste da luta e acaba rejeitando o próprio filho. O endereço atual da maioria dos usuários é a Alameda Cleveland, situação degradante a 1 quadra da antiga Cracolândia, na esquina da Alameda Dino Bueno com a Rua Helvécia. Todo mundo drogado, não sabe a reação da pessoa. Passo bem de longe. Procuro não olhar também, porque olhar já é motivo deles estarem querendo briga, alguma coisa assim. Ali do lado, cenário completamente diferente. A Praça Princesa Isabel, que chegou a abrigar o chamado fluxo, está desocupada, sem barracas e sem usuários. Não dava nem para passar ali do lado, porque eles avançavam. Eu mesma fui assaltada 2 vezes, o meu filho também. Por enquanto, o endereço do Tiago, filho da Ana Angélica, é uma clínica de reabilitação, mas tudo o que ela quer é que ele volte para casa. Eu busco uma forma de estar me estruturando, porque na realidade a coluna disso tudo sou eu, porque não depende de mim, só depende dele. O atendimento no programa Mães da Luz é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde, na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O endereço é Rua Líbero Badaró, 119, no centro de São Paulo. Para mais informações, o telefone é 31 13 8000. Fiscais da Prefeitura de São Paulo são suspeitos de cobrar propina para fazer vista grossa para as propagandas que ferem a lei Cidade Limpa. As informações são da Rádio CBN. Segundo a reportagem, a prática funcionaria há anos. E existe até uma tabela de propina para burlar a lei Cidade Limpa, que entrou em vigor em 2007.
Para manter na rua setas que indicam o apartamento decorado, o plantão de vendas ou o feirão de carros, o suborno chega a R$ 100 pelo fim de semana. O valor é o mesmo para distribuir panfletos no sinal. Já para manter faixas, custa o dobro. Com uma câmera escondida, a reportagem da CBN mostra que na Prefeitura Regional da Lapa, quem negocia a propina é o chefe de gabinete, Leandro Benco, que é irmão do secretário de Turismo do governo Alckmin, Laércio Benco. Leandro diz que para evitar multas pela propaganda irregular, o dinheiro precisa ser dividido com fiscais e outros envolvidos no esquema, inclusive o prefeito regional, Carlos Eduardo Batista. Então, eu preciso ver porque assim, envolve, tem que abrir isso para o prefeito regional, que eu não posso fazer isso sozinho, entendeu? Aí tem o pessoal da fiscalização, entendeu? Então a gente precisa, mas nada que você vai vender quantos carros aí? 40? Não tem nada que 200 não paga, não, brincadeira. Porque aí no caso, assim, eu tenho que saber para a gente pensar, porque assim, como eu falei para você, são várias, vamos dizer assim, são várias pratos de comida, vamos dizer, que a gente tem que dividir, entendeu? A reportagem da CBN identificou 25 envolvidos no esquema de corrupção. 14 são funcionários públicos que trabalham nas prefeituras regionais da Penha, Lapa, Vila Prudente, Moca, Cidade Tiradentes e São Mateus. Há também ex-servidores que agem cooptando quem está na ativa. Em grande parte dos casos, quem negocia e entrega o dinheiro da propina são empresas de promoção e eventos contratadas pelas imobiliárias e construtoras, no caso dos imóveis, para fazer a publicidade de rua. Elas já incluem no preço o custo do suborno. Esse homem, representante de uma empresa de promoções, diz que negociava e subornava servidores da Prefeitura Regional da Sé para espalhar a propaganda irregular pela região central. Chegou a pagar R$ 400 mil em propina por fim de semana. Eu era o pivô, entendeu? Então eu segurava de um lado, negociava do outro. E girava 400 mil na semana. Quanto? 400 mil na semana só para Sé. E o pessoal levava para mim dinheiro. Hoje, o prefeito João Dória, do PSDB, num vídeo publicado em redes sociais, disse que os servidores suspeitos foram afastados do trabalho. Há menor condescendência da prefeitura em relação a ações desta natureza. Depois, aos jornalistas, o prefeito afirmou que ainda vai avaliar o caso do prefeito regional da Lapa, Carlos Eduardo Batista. Por ordem judicial, o Banco Central bloqueou mais de 3 milhões de reais do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi preso na semana passada na Operação Lava Jato, suspeito de receber propina da Odebrecht. Hoje, em depoimento à Polícia Federal, Bendini afirmou que participou de alguns encontros com executivos da empreiteira, mas negou que tenha cobrado o pagamento de qualquer vantagem indevida. Os bloqueios ocorreram em 3 bancos. No Banco do Brasil foram confiscados 3 milhões de reais. No Bradesco, R$ 417.253,09. Na Caixa Econômica Federal foram encontrados R$ 17,46. Um total de R$ 3.417.270,55. O juiz Sérgio Moro havia decretado o bloqueio de até 3 milhões de reais das contas de Bendini. Mas, segundo a Justiça Federal, a ordem de bloqueio é enviada simultaneamente para os bancos. Neste caso, como o bloqueio é superior ao estipulado, o valor excedente deve ser liberado por decisão judicial. A defesa do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras já protocolou um recurso de apelação contra a decisão de sequestro e indisponibilidade dos bens e valores do cliente. Em 2015, Bendini era braço direito da então presidente Dilma Rousseff. Ele havia deixado o banco com a missão de acabar com a corrupção na petroleira, alvo da Lava Jato. Mas, segundo delatores da Odebrecht, Bendini já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou na Petrobras. Ele é suspeito de ter recebido 3 milhões de reais em propina da Odebrecht e está detido desde quinta-feira da semana passada na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Outros 2 presos nesta fase da Operação Lava Jato, batizada de Cobra, em referência ao codinome de Bendini na planilha de propinas da Odebrecht, também tiveram valores bloqueados. R$ 18.386
16,81 de duas contas de Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, R$ 637.285,53 de André Gustavo Vieira da Silva. Os irmãos são suspeitos de atuarem como operadores financeiros do esquema de corrupção. A defesa dos publicitários afirma que, no momento, o foco é a liberdade de ambos. Já sobre os bloqueios, o advogado disse que só vai se pronunciar nos autos. Nesta segunda-feira, a defesa de Bendini apresentou à Justiça Federal as reservas dos hotéis onde o cliente ficaria hospedado na Europa até o dia 18 de agosto. No dia da prisão do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, o Ministério Público Federal do Paraná afirmou que só havia localizado a passagem de ida de Bendini para Portugal. No despacho que autorizou a prisão, o juiz Sérgio Moro destacou que isso poderia indicar risco de fuga. Hoje, tanto Bendini quanto os irmãos publicitários foram ouvidos pela Polícia Federal. O Ministério Público Federal pediu a prisão preventiva de Aldemir Bendini e dos irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior. A prisão temporária dos investigados vence hoje e cabe ao juiz Sérgio Moro a decisão de soltá-los ou não. O Ministério Público Federal recorreu da sentença que condenou o ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os procuradores pediram que o juiz Sérgio Moro eleve a pena aplicada a Lula de 9 anos e meio de prisão. Lula foi julgado no processo que envolve o triplex em Guarujá, no litoral paulista, e condenado por ter recebido o imóvel como pagamento de propina da empreiteira OAS, em troca de contratos com a Petrobras. No último dia 12, o juiz federal Sérgio Moro condenou o petista a 9 anos e meio de prisão, mas garantiu a ele o direito de recorrer em liberdade. Agora, os procuradores federais pedem que Lula, o dono da OAS, Léo Pinheiro, e o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, sejam condenados pelo armazenamento do acervo presidencial, que também teria sido custeado pela construtora. Moro tinha absolvido os réus dessa parte da denúncia. O Ministério Público quer que o juiz de Curitiba eleve a pena dos 3 réus e que a multa aplicada ao ex-presidente Lula seja aumentada de 16 para 87 milhões de reais, como forma de reparação aos cofres públicos. A defesa do petista alega a inocência de Lula e afirma que Moro teve a atuação política na sentença. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu novamente ao Supremo Tribunal Federal a prisão do senador Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB. O tucano é acusado de receber 2 milhões de reais do empresário Joesley Batista. Janot também voltou a pedir o afastamento de Aécio do mandato de senador. O primeiro pedido de prisão foi rejeitado em decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Agora, cabe aos ministros da primeira turma do Supremo decidir sobre o pedido de prisão do tucano. Pesquisa feita pelo Ibope, encomendada pela ONG Havas, revela que 81% dos eleitores são favoráveis à abertura do processo contra o presidente Michel Temer do PMDB. A votação da denúncia de corrupção passiva está marcada para quarta-feira. O Ibope Inteligência perguntou aos entrevistados se os deputados federais devem votar a favor ou contra a abertura do processo que torna o presidente Michel Temer réu por crime de corrupção. 81% disseram que os parlamentares devem votar a favor, 14% que eles devem votar contra e 5% disseram que não sabem ou preferiram não opinar. O Ibope também perguntou se os eleitores concordavam ou discordavam de algumas frases. A respeito da frase "acho que a denúncia é correta e o deputado que votar contra a abertura do processo é cúmplice de corrupção", 79% dos entrevistados responderam que concordam, 18% que discordam e 3% não souberam dizer ou não opinaram. Já com a frase "o deputado que votar contra a abertura do processo não merece ser reeleito em 2018", 73% disseram que concordam, 25% que discordam e 2% que não sabem ou não responderam. Nessa pesquisa, o Ibope ouviu por telefone 1.000 pessoas de todas as regiões do Brasil entre os dias 24 e 26 de julho. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista ao deputado federal e presidente do Diretório Estadual do DEM, Jorge Tadeu Mudalem. Assim como na votação do impeachment da ex-presidente Dilma, os deputados podem falar ao microfone na sessão em que a Câmara dos Deputados vai decidir sobre o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. A presença de 52 parlamentares vai ser exigida para o começo da discussão.
O primeiro a falar vai ser o relator do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiakel, do PSDB, que é contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente. Ele vai ter 25 minutos. Depois, o mesmo tempo vai ser dado a Michel Temer, caso ele queira comparecer pessoalmente, ou ao advogado dele. Eles também podem dividir os 25 minutos. Em seguida, os deputados inscritos vão poder falar por até 5 minutos, alternando entre deputados a favor e contra o parecer de Abiakel. Ao final de 4 discursos, pode ser apresentado um requerimento de encerramento da discussão, desde que nesse momento haja pelo menos 257 deputados na sessão. Quando acabar essa fase, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pode começar a votação da denúncia da Procuradoria-Geral da República, se houver 342 deputados presentes. Para aprovar o prosseguimento da denúncia, são necessários 342 votos a favor. Alguns deputados vão poder falar para orientar os votos e depois os deputados vão ser chamados em ordem alfabética por estado, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Os deputados vão ter que responder sim, não ou abstenção. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Brasil segue se suicidando. Há um ano, em nome do combate à corrupção, corruptos tomaram o poder. Foi, como se viu, se vê e se vive, uma farsa. Não se duvide das boas intenções de muitos que então se manifestavam, mas não se duvide também da ingenuidade e da hipocrisia e cinismo. Resta agora ressentimento, perplexidade, desencanto e silêncio, por constrangimento, vergonha ou cumplicidade. Na quarta-feira, a Câmara tem denúncia para julgar contra Temer, que para tentar salvar-se, só com deputados e emendas já torrou 4 bilhões. E seguem manchetes e comemorações sobre Lava Jato e combate à corrupção. A passada, governo e ministros do presente seguem atolados em denúncias de corrupção. Um ano depois do impeachment, 3 anos de Lava Jato e o procurador Carlos Fernando candidamente admite e diz: muitos queriam o fim do governo Dilma e não da corrupção. Isso enquanto a Polícia Federal cobra falhas nas delações da Odebrecht, acordo esse feito por procuradores, dificultam a obtenção de provas. Provas têm sido vistas como mero detalhe. À Folha, hoje, o juiz Moro defendeu o uso de provas indiretas no caso Lula. Leia-se condenar sem a chamada prova cabal. Enquanto isso, o silêncio vai enterrando notícia cabal. 4 meses depois de já ser ministro da Fazenda, Meirelles recebeu 50 milhões em contas no exterior. Parte disso pago por Joesley Batista. Temer, chefe de Meirelles, diz que Joesley é bandido notório. Joesley diz que Temer é chefe de organização criminosa. E segue o silêncio, porque o tal mercado, suas vozes, porta-vozes e manchetes não querem riscos para o dinheiro grande. Só 10 das empresas citadas na Lava Jato demitiram mais de 600 mil funcionários ou terceirizados. Na chamada cadeia de petróleo e gás, sumiram 3 milhões de empregos. Mas qualquer observação a respeito será vista como oposição à Lava Jato. Os que tomaram o poder trabalham para mantê-lo após 2018. Eleição essa ainda sem regras e sem projeto algum para o país, que segue sendo suicidado. Boa noite. Sob protestos e pressões internacionais, incluindo sanções americanas contra o presidente Nicolás Maduro, o governo da Venezuela realizou a eleição da nova Assembleia Constituinte. Segundo o Comitê Eleitoral da Venezuela, cerca de 19 milhões e meio dos mais de 31 milhões de venezuelanos estavam registrados e poderiam votar. O governo afirma que 8 milhões participaram da votação. A oposição afirma que foram 2 milhões e meio. Apesar da imensa campanha do presidente Nicolás Maduro, o comparecimento não era obrigatório. E não havia um número mínimo de votantes para validar o processo. No primeiro discurso após a eleição, o presidente afirmou que a nova Assembleia tomará medidas contra o Parlamento, o Ministério Público, os líderes da oposição para solucionar a crise econômica e garantir a justiça e a paz. Na imprensa venezuelana, enquanto os veículos estatais comemoraram a eleição, os de oposição publicaram editoriais dizendo que a nova Constituinte não vai tirar o país da crise. A União Europeia, os Estados Unidos e
o Brasil e outras 5 nações anunciaram que não vão reconhecer o resultado da eleição de ontem. O domingo de votação na Venezuela foi o mais violento desde o início das manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Pelo menos 10 pessoas morreram e 58 foram presas nos protestos contra a Constituinte venezuelana. O Ministério Público já anunciou a abertura de investigação de pelo menos 10 mortes durante os confrontos. 110 pessoas já morreram desde o começo dos protestos contra e a favor da Assembleia Constituinte de Maduro, em abril deste ano. O aumento da violência, o agravamento da crise política e econômica e a possibilidade de uma guerra civil preocupam a comunidade internacional. O governo da Coreia do Sul admite que pode atacar a Coreia do Norte. Segundo o Ministério da Defesa, o governo sul-coreano já considera a possibilidade de atacar estruturas militares da Coreia do Norte, caso haja indícios de um ataque efetivo e iminente pelo governo de Kim Jong-un. Mas o governo sul-coreano negou que já tenha um plano de ataque preventivo. Nos Estados Unidos, a embaixadora na ONU, Nikki Haley, disse que o tempo para negociar com a Coreia do Norte terminou e que mais uma resolução fraca do Conselho de Segurança da ONU seria pior do que nada. Ontem, o presidente americano Donald Trump escreveu no Twitter que o governo da China promete, mas não faz nada para conter a Coreia do Norte e que os Estados Unidos não vão permitir que isso continue. O governo da Rússia ordenou a retirada de mais de 750 diplomatas americanos do país depois da aprovação de novas sanções contra o Kremlin. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que é contra uma escalada das ações dos dois países, mas caso o impacto das restrições americanas seja maior que o previsto, novas medidas vão ser estudadas. As sanções impostas pelo governo americano são uma resposta à suposta interferência de Moscou na eleição de 2016 e também à anexação da Crimeia em 2014. Aqui no Brasil, as Forças Armadas preparam a segunda fase de atuação no Rio de Janeiro contra a violência e o tráfico de drogas. Os militares começaram a atuar nas ruas do Rio após o decreto de garantia da lei e da ordem ser assinado pelo presidente Michel Temer, do PMDB, na última sexta-feira. A Operação Segurança e Paz conta com 8.500 militares e 620 agentes da Força Nacional para o combate ao crime organizado. Hoje, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, declarou que uma segunda fase da operação já está sendo preparada e que o número de militares nas ruas foi reduzido em decorrência do retorno às aulas e contenção de transtornos causados pelo trânsito na capital carioca. Além disso, em encontro com o prefeito do Rio, Jungmann e Marcelo Crivella, do PRB, anunciaram que a Guarda Municipal vai dar apoio também no controle de pequenos delitos. O Rio de Janeiro tem apresentado altos índices de criminalidade, que incluem a morte de 91 policiais militares, casos de tiroteio e balas perdidas. Advogado do motorista que atropelou 5 pessoas neste fim de semana na Rua Augusta confirma que ele tinha bebido antes do acidente. 2 mulheres ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital das Clínicas. Uma pesquisa feita pelo Infociga, que é o banco de dados do governo de São Paulo, mostra que, em média, 15 pessoas morrem por dia no trânsito de São Paulo. Nos últimos 6 meses, apesar de o número de vítimas de acidentes fatais ter caído 3%, passando de 2.861 para 2.753, a média de óbitos ainda é alta, 15 por dia. O tipo de acidente que mais fez vítimas no estado foi a colisão entre veículos. Foram 1.047 mortes em batidas entre janeiro e junho deste ano, ou seja, 38% do total de óbitos. Atropelamentos e choques, quando o carro bate num poste ou numa árvore, por exemplo, aparecem em seguida. Na contramão da redução de mortes em acidentes no geral, o número de pessoas mortas por atropelamento subiu 7,3% no estado em 2017. Foram 803 pedestres mortos no primeiro semestre deste ano, contra 748 nos mesmos 6 meses do ano passado. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, prestou depoimento ao juiz Marcelo Bretas sobre uma das 13 denúncias do Ministério Público Federal contra ele. Nessa ação, os procuradores dizem que Cabral recebeu quase 17 milhões de dólares em propina das empresas de Eike Batista.
No depoimento, Sérgio Cabral disse que nunca usou o Caixa 2 para enriquecer e que todo o montante recebido das empresas de Eike Batista foi aplicado em campanhas, mesmo o dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral. Na denúncia em questão, os procuradores dizem que Cabral teria recebido do empresário 16,5 milhões de dólares em propinas, além de R$1,5 milhão através de serviços não prestados pelo escritório de advocacia da esposa de Cabral, Adriana Anselmo. O ex-governador do Rio admitiu ao juiz Marcelo Bretas que recebeu R$40 milhões destinados a doações de campanhas, projetos ligados às UPPs e também para a divulgação para que a capital fluminense se tornasse sede das Olimpíadas. Cabral também declarou que só em 2010 pediu R$10 milhões de doação de campanha para o empresário, pagos em recursos não contabilizados e vindos do exterior para a campanha do PMDBista. Ouvido hoje pelo mesmo juiz da 7ª Vara Federal, o empresário Eike Batista não quis responder se pagou propina ao ex-governador do Rio e negou que tivesse relação próxima com ele, apesar de voltar a admitir que emprestou ao PMDBista um de seus aviões. Presidente Michel Temer e aliados trabalham para garantir o maior número de votos para barrar o andamento da denúncia de corrupção passiva contra Temer. A oposição também se mobiliza para tentar levar adiante a investigação ou ainda adiar a votação, apostando no desgaste do governo. A votação na Câmara será quarta-feira. A expectativa é que Michel Temer exonere temporariamente alguns ministros que têm mandato de deputados federais para que eles retornem à Câmara e votem pela rejeição da denúncia contra ele. Há pelo menos 12 parlamentares licenciados na esplanada dos ministérios que podem ajudar Temer. Entre eles, o ministro de Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, do PSDB, que admitiu a possível tática do governo em um evento hoje na Bahia. Temer, que precisa do apoio de 172 dos 513 deputados, permaneceu em encontros fechados no Palácio do Planalto. Ele busca o máximo de votos favoráveis, já que quanto mais obtiver, maior a força que o governo pode ter para tentar pautar a votação da reforma da Previdência. Um fiel aliado que demonstrou apoio ao presidente é o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará. Nas redes sociais, ele publicou fotos em que exibe uma tatuagem no ombro direito com o nome do presidente. Mas alguns tatuadores experientes defendem que a tatuagem mostrada pelo deputado foi feita com rena, material que sai da pele com o tempo. A oposição também está se articulando. Amanhã, deputados de vários partidos devem se reunir para alinhar uma estratégia comum. Alguns acreditam que, mesmo que não consigam alcançar os 342 votos na sessão marcada para quarta-feira, os deputados que votarem para salvar Temer vão ficar expostos à opinião pública. Isso poderia levá-los a alterar a posição deles em futuras denúncias, das quais o presidente pode ser alvo. O deputado Silvio Costa, do PTB, é um dos que fez um apelo aos colegas em um vídeo enviado por WhatsApp para não marcar presença na sessão. Não vai dar quórum. E aí não vota. Fica para a próxima semana. A gente não dá quórum de novo. Não vota. Nesse intervalo, pode surgir uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. Pode surgir uma delação premiada de Eduardo Cunha, de Funaro. E o Michel Temer vai ter que se explicar toda semana. Baseada em denúncias, a Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo está investigando o tráfico de empregados domésticos estrangeiros para trabalhar em casas de alto padrão aqui na capital. Agências que recrutam pela internet foram fiscalizadas. O padre Paolo Parisi, responsável pela Missão Paz, que abriga estrangeiros no centro de São Paulo, foi quem recebeu no início do ano a denúncia de 3 mulheres filipinas que trabalhavam como domésticas na cidade de São Paulo. Para adquirir confiança demorou, precisou de tempo, passaram semanas, a primeira conversa, depois mais uma com a advogada, aí começou a puxar documentos. E os documentos dava para ver que desde a proposta lá nas Filipinas não batia com a realidade aqui no Brasil. As 3 trabalhadoras
com as quais a fiscalização constatou que tinha elementos bem claros e contundentes, a partir do relato delas, de trabalho análogo ao escravo, elas já tinham evadido, né, da casa dos empregadores. Entre 2013 e 2017, 1.529 pessoas foram resgatadas em condições de escravidão só no estado de São Paulo. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, o sonho de ter um emprego no Brasil geralmente começa na internet, com anúncios de agências que prometem para os estrangeiros condições iguais aos dos trabalhadores brasileiros. 2 empresas deste tipo foram alvo da fiscalização. A denúncia aponta que 180 pessoas vieram da Ásia para trabalhar aqui no Brasil por meio dessas agências. Ao todo, 130 empregadores receberam os asiáticos, sendo um hotel na cidade de Amparo, no interior paulista. Lá foram encontradas diversas irregularidades trabalhistas, como extensão da jornada de trabalho e também desvio de função. Mas nenhum caso foi considerado como tráfico. Já no caso das 3 Filipinas, onde a superintendência constatou o tráfico de pessoas, o destino eram casas de alto padrão na cidade de São Paulo. Essas trabalhadoras laboravam de 12 a 14 horas por dia, de domingo a domingo. E também elas não haviam recebido os direitos trabalhistas e também não tinham nenhuma possibilidade de retornar ao país de origem. Nesse caso específico, a Defensoria Pública vai ingressar com as ações individuais requerendo as verbas trabalhistas e requerendo também dano moral em virtude do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. O relatório final desta fiscalização foi entregue ao Ministério Público Federal. Hoje foi o último dia de saque das contas inativas do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal. Quem não resgatou o dinheiro até hoje só vai conseguir se estiver enquadrado nos critérios especiais de saque, como doenças graves ou aposentadoria. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a Caixa Econômica Federal havia liberado 42 bilhões e 800 milhões de reais, mais de 98% do total disponível. Mas ainda faltavam cerca de 5 milhões de pessoas para sacar. Na semana passada, o presidente Michel Temer assinou um decreto que prorroga até 31 de dezembro de 2018 o prazo para os saques das contas inativas, em casos de comprovada impossibilidade de comparecimento pessoal do titular. A medida beneficia pessoas que comprovarem situação de doença impeditiva à locomoção e reclusão em regime fechado para a realização do saque das contas inativas do FGTS no período de 10 a 31 de julho de 2017. As pessoas nessas situações devem comprovar por meio de atestados médicos ou decisão judicial, respectivamente. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu hoje que uma mudança na meta fiscal está sendo analisada pela equipe econômica do presidente Michel Temer. Porém, Meirelles ressaltou que, no momento, a meta perseguida é aprovada pelo Congresso Nacional, que admite um déficit de 139 bilhões de reais. Essa é a primeira vez que o ministro da Fazenda sinalizou que o governo federal pode ser obrigado a revisar a meta fiscal. Henrique Meirelles falou à imprensa depois de uma reunião com o ministro das Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, em Brasília. Ele disse ainda que o governo não tem planos agora para novos aumentos de impostos. No último dia 20, o governo aumentou o PIS e o COFINS sobre os combustíveis. Dólar tem queda de 0,52% e termina julho cotado a R$ 3,11. Este é o menor valor da moeda americana desde 16 de maio. No mês, o dólar caiu 5,87%, a maior queda mensal em mais de um ano. A Bovespa fechou o último dia do mês em alta de 0,65%. Em julho, o principal índice da Bolsa de Valores avançou 4,8%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olhando o ranking das aplicações em julho, a impressão que se tem é de um momento muito favorável do país, com bolsa em alta, dólar e juros em queda. Na prática, sabemos que não é bem assim. Há muitas dúvidas no cenário político e a economia, mesmo com dados mais favoráveis, ainda tem números bem preocupantes, como esse rombo das contas públicas, rombo que, como sinalizou o próprio ministro Meirelles, pode levar à ampliação da meta deste ano, que já é de um déficit, de um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Mas o mercado até agora tem feito uma leitura mais otimista. Mesmo com a crise política, Temer deve continuar. Se não continuar, a equipe econômica fica, mantendo a agenda. Tanto que, em meio às turbulências, a reforma trabalhista avançou.
Agora, não dá para apostar nessa calmaria. O próprio mercado projeta o dólar na faixa dos 3,30 no final do ano. As incertezas, até tendo em vista as eleições de 2018, em algum momento podem pesar, sendo que o mercado também está atento a essa questão fiscal e ao encaminhamento da reforma previdenciária. Expectativas mais negativas vão trazer instabilidade. Já em relação às aplicações atreladas aos juros, as projeções são mais consistentes. O rendimento está caindo em termos nominais, só que o ganho real continua alto, porque a inflação está em queda. E nesse contexto, a caderneta, pela fórmula de cálculo do rendimento e por não ter qualquer taxa ou tributação, ganha competitividade. Processo que deve continuar, já que a expectativa é de mais cortes dos juros básicos. Só que se a taxa básica chegar a 8,5%, o que provavelmente vai acontecer em setembro, a caderneta passará a render 70% da Selic dessa taxa, justamente para não levar vantagem demais sobre as outras aplicações. De qualquer modo, os juros no Brasil seguem muito acima da média internacional e tem essa questão da inflação em baixa. Em julho, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, teve deflação, queda de 0,18%. Só como referência, a caderneta fechou o mês com ganho de 0,56%. Um título do Tesouro, que rende juros além da inflação, ainda oferece ganhos de 4% a 5% ao ano acima do IPCA, ganhos ainda bem elevados. Eu volto na quinta, até lá. Há várias semanas, o ar seco tem mantido o tempo firme aqui no estado de São Paulo. E hoje foi a mesma coisa. Mesmo com a nebulosidade do período da manhã, o sol predominou e não tivemos nenhuma gota de chuva ao longo do dia. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e no estado de São Paulo. O destaque para os próximos dias continua sendo o tempo seco na maior parte do país. A novidade é a agitação marítima no Nordeste, onde ocorrem também pancadas de chuva a qualquer hora. E uma frente fria que consegue provocar chuvas no Rio Grande do Sul. Entre o Amazonas e o Maranhão, chove no final do dia por causa do tempo abafado. Para São Paulo, a terça-feira vai ser mais um dia de tempo firme e ensolarado, sem expectativas de chuva. Ainda faz friozinho à noite, mas ao longo da tarde as temperaturas sobem e faz calor pelo interior. Em Votuporanga, mínima de 14, máxima de 30 graus. Em Marília, temperaturas entre 12 e 27 graus. Na cidade de Franca, 11 graus de manhãzinha e 24 à tarde. Em São José do Rio Preto, mínima de 15, máxima de 28. E no litoral, as temperaturas à tarde ficam em torno dos 25 graus em Santos e dos 27 em Caraguatatuba. Na região metropolitana, o sol predomina entre algumas nuvens e o tempo continua firme. Nesta terça-feira, mínima de 12 e máxima de 25 graus. Na quarta, chega a fazer até 26 à tarde, ainda sem chuvas. E na quinta, finalmente devem ocorrer pancadas ao longo da tarde e da noite, com máxima de 24 graus. Vamos agora às notícias do esporte com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Jorge Mudalem, do Partido Democratas, o DEM. Fim de semana positivo para os clubes paulistas no Campeonato Brasileiro. Celso, bem-vindo de volta. Obrigado, Juliana. O Corinthians empatou com o Flamengo e, como o Santos, arrancou outro empate do Grêmio em Porto Alegre. O time de Fábio Carille garantiu com 2 rodadas de antecedência o simbólico título de campeão do primeiro turno do campeonato. Já o Palmeiras e o São Paulo venceram no fim de semana. A vitória são paulina merece destaque. Foi uma virada inédita no torneio, resultado que tirou a equipe de Dorival Júnior da zona de rebaixamento. Vamos aos gols. No Rio de Janeiro, um jogaço entre Botafogo e São Paulo, com o time do Morumbi saindo na frente após Cueva aproveitar a falha da defesa adversária. 1-0. O empate do Botafogo saiu no passe de Rodrigo Pimpão para Marcos Vinícius. O camisa 10 bateu no cantinho para deixar tudo igual, 1-1. O mesmo Marcos Vinícius virou o jogo batendo de longe. A bola passou pelo morrinho e matou o goleiro Renan Ribeiro, 2-1. Na sequência, o Botafogo fez o terceiro. Luiz Ricardo tocou para trás e Guilherme chegou batendo firme para aumentar a vantagem, 3-1. Aí começou uma reação impressionante do São Paulo, com a participação efetiva dos estreantes. Aos 39, Marcos Guilherme descontou desviando de cabeça. 2 minutos depois, a pressão do tricolor deu resultado e Hernanes conseguiu balançar a rede na segunda tentativa, 3-3. E aos 47 do segundo tempo, Cueva deu este lindo passe para Marcos Guilherme avançar
e bater no canto direito de Gatito Fernandes. Virada espetacular no Engenhão. Botafogo 3, São Paulo 4. No duelo Palmeiras e Avaí, os donos da casa saíram na frente com esse belo chute do capitão Dudu. 1-0 Palmeiras. Davidson, em seu segundo jogo como titular, fez o primeiro dele com a camisa do Palmeiras, fechando o placar. 2-0 sobre o Avaí. No duelo das multidões, o Corinthians saiu na frente na Arena Itaquera com o artilheiro Jô marcando dele, 1-0. O empate do Flamengo veio nesse lindo voleio do zagueiro Hever. Final Corinthians 1, Flamengo também 1. Em Salvador, o Bahia recebeu o Sport e viu a equipe pernambucana abrir o placar com Everton Felipe. O empate surgiu só no segundo tempo com o centroavante Rodrigão, 1-1. Ronaldo Alves apareceu atrás da defesa e recolocou o Leão em vantagem. E já nos acréscimos, Lênis fez o terceiro, assegurando os 3 pontos ao Sport do Recife, 3-1 sobre o Bahia. Outro visitante que venceu na rodada foi o Atlético Mineiro. Fábio Santos fez 1-0 sobre o Curitiba. Na etapa final, Rafael Moura marcou o segundo, definindo o placar, 2-0 Atlético. Em Porto Alegre, o Santos abriu vantagem sobre o Grêmio com este gol de cabeça do zagueiro David Braz. Mas a comemoração durou apenas 3 minutos. Fernandinho deixou dele, assegurando assim o empate ao tricolor gaúcho. 1-1, placar final em Porto Alegre. Celso, vamos destacar o Corinthians. Não jogou bem, mas teve muita sorte. Teve sorte, mas também foi prejudicado. Logo no começo, o Jô fez um gol legal, absolutamente legal, anulado pela arbitragem. E aí no segundo tempo o Flamengo jogou muito mais, teve bola na trave do Pedro Henrique, jogou contra. O Diego que perdeu um gol embaixo do gol, ou seja, por um tris o Corinthians não perdeu essa invencibilidade que é fantástica. Agora soma 32 jogos sem perder. E segue na liderança do campeonato, 8 pontos à frente do Grêmio, que é o vice-líder. Certo. O Comitê Olímpico Internacional confirmou hoje as novas sedes das Olimpíadas de 2024 e 2028, Celso. Pois é, Juliana, as cidades de Paris e Los Angeles entram em acordo em comunicado oficial. O COI confirmou que a capital francesa vai sediar os Jogos de 2024, logo após a edição de Tóquio, no Japão, enquanto Los Angeles, nos Estados Unidos, vai ficar com a edição seguinte, em 2028. Os Jogos de Paris comemoram 100 anos da última Olimpíada na capital francesa, que foi em 1924. Tá bom por hoje? Tá certo, Celso. Obrigada. Uma boa noite. Uma boa noite para você, Gamerini. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem, do DEM. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os caminhos para a renovação do Partido Democratas. Entrevista o deputado federal Jorge Tadeu Mudalem, presidente do Diretório Estadual do DEM em São Paulo. E eu agradeço muito sua presença hoje aqui nessa busca de renovação. O DEM tem crescido e o DEM tem já um novo programa partidário e chama a atenção que o foco nesse programa é a classe média. Eu quero começar por aí. Por que vocês se interessam basicamente pelas questões que envolvem mais a classe média e por que querem conquistar a classe média? Boa noite, Maria Lídia, boa noite, espectadores. É um prazer a gente estar aqui, eu quero até agradecer essa oportunidade que você nos dá. E o DEM, ele vem crescendo a partir do momento em que a postura do DEM, essa postura firme que ele tem tido nos últimos anos, tá certo? Fez com que o partido crescesse. Ele teve um baque grande, onde o partido foi dividido ao meio, quando da criação do PSD, nós ficamos pela metade. Foi. E aí, nas eleições próximas, nós fizemos hoje a terceira maior bancada estadual aqui em São Paulo, uma bancada de 4 vereadores, voltamos a crescer em Brasília. Mas por que vocês estão com foco na classe de conquista da classe média? E nós tivemos algumas vitórias. Vitória na Câmara com o presidente Rodrigo Maia, no mandato tampão, e o foco do Democratas, que é um partido de centro-direita e que tem se postado pelas ideias de quê? Pelas ideias de fazer as transformações. O partido tem se mostrado firme nessa votação da reforma trabalhista. Ele teve a votação de todos os seus deputados, sendo que nenhum faltou e todos estiveram presentes. Então nós temos centrado muito na classe média e eu acredito que isso tem feito com que os deputados que
passam por esse momento que vai acontecer, que é a reforma política. Tem procurado ao DEM para virem para o DEM. E o DEM vai crescer muito mais. Ok. Agora, falando nisso de crescer, eu vi mesmo que vocês têm 29 deputados na bancada. 31. Já estamos com 31 parlamentares na bancada, federais, e tem uma ambição de chegar aos 50 nesse momento de crescimento, tornando-se uma das maiores bancadas, né, no Congresso Nacional. A pergunta é, isso é sonho possível? Olha, nós já começamos a partir do momento que o partido ele teve uma baixa grande com a criação do PSD. Sim. Nós já trouxemos cerca de 8 deputados. Vieram deputados do PP, vieram deputados do PR, deputados do PSDB e agora tem a possibilidade de vir os deputados do PSB. Os insatisfeitos do PSB. Que já está numa conversa muito avançada. Agora, e aí é muito curioso, porque historicamente o DEM é um partido de direita e o PSB um partido de esquerda. Vocês falam a mesma língua? Essa química da liga? Eu acho que a química hoje é ouvir o que as ruas estão falando, ouvir o que a sociedade quer. E o que a sociedade quer hoje? A sociedade quer emprego, a sociedade quer que o país volte a crescer. E nós somos favoráveis a essas transformações. Nós, na última reunião que tivemos, a cúpula do Democratas com o presidente Michel Temer, ficou muito claro com os dirigentes do Democratas que o que nós queremos é as reformas. Votamos a trabalhista, somos favoráveis e o primeiro partido a se postar favorável à reforma da Previdência para não acontecer aquilo que aconteceu na Grécia. Se nós não fizermos essas reformas, o país ele vai parar. Vai acontecer o que estava acontecendo com o estado do Rio de Janeiro, que precisou de um socorro muito grande por parte do governo federal, com o estado do Rio Grande do Sul, e isso não vai ser diferente nos outros estados, e é o que a gente tem visto com os prefeitos de Pires na mão, lá em Brasília, à procura de emendas, à procura de recursos. Bom, agora, o DEM e o PSDB têm debatido muito a conveniência de continuar no governo Temer. E esse debate ficou aí até mais acirrado depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República. E eu li hoje uma entrevista na Folha do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, em que achei muito curioso ele ter dito que é perfeitamente possível governar sem os tucanos. Nós podemos entender esse desdém como um recado para vocês do DEM também? Não acredito, porque o DEM foi muito claro na reunião última que teve e o presidente da Câmara tem conversado e tem se postado muito bem, com muita transparência, no sentido de ajudar o Brasil. Ele tem se colocado em não colocar gasolina no fogo, mas sim água na fogueira. Essa é a postura do Rodrigo Maia. Muitas vezes aquele desdém de assessor de um lado, assessor do outro, fazendo aqueles futricos, isso não pegou. A conversa foi feita entre Michel e o Rodrigo e eu acredito que passou aquele estranhamento? Isso já passou. Porque houve um estranhamento. Houve estranhamento quando do episódio daquele assédio por parte do presidente da República aos parlamentares do PSB. Tá certo? E é claro que houve uma reação em cadeia dentro da própria bancada. Mas também o entendimento que Rodrigo Maia estava de olho na cadeira do Temer, né? Eu não acredito. Eu acredito que é mais as pessoas que em torno do Rodrigo, porque a formação dele, eu tenho certeza que ele não o faria, não, tá certo? Ele está eleito por 2 anos, foi eleito no mandato tampão, como eu falei, tem mais 2 anos até fevereiro de 2018, e ele vai cumprir o seu mandato e vai fazer a sua parte e está fazendo muito bem e nós vamos crescer o nosso partido. Mas tem um problema que é um desafio. Você deixa muito claro que vocês olham para o Brasil, querem as reformas, querem o bem do país. Entretanto, vocês continuam com o presidente Michel Temer. O Ibope divulgou essa pesquisa mostrando que 81% dos eleitores defendem que o Supremo abra um processo sobre essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. E 79% desses eleitores entendem que os parlamentares que votarem pela rejeição dessa denúncia estão compactuando com corrupção.
Como é que você entende o eleitor ter este olhar e entender que quem votar favorável ao Temer é porque compactua com a corrupção? Olha, o nosso partido ele tem posições favoráveis e contrárias. Isso ficou claro na votação da Comissão e Justiça, onde nós temos 4 representantes, 3 foram favoráveis ao relatório do Abiakel e 1 favorável ao relatório do Sveiber, que era favorável ao relatório da Procuradoria para aceitar a denúncia, tá certo? Dentro da bancada existem parlamentares que são favoráveis e que são contrários. Amanhã vai ter uma avaliação e eu acredito que a maioria dos democratas deve seguir favorável ao parecer do Abiakel. Quer dizer, assim, a rejeição da denúncia. Eu acho que a maioria sim. Por isso vai ter essa avaliação amanhã, antes da votação de quarta-feira. E eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Gamberini. O juiz federal Sérgio Moro decidiu manter o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, e os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva presos em caráter preventivo. Os 3 foram detidos na semana passada e estavam em prisão temporária. Na decisão, Moro considerou que as provas apresentadas pelo MPF são suficientes para comprovar as suspeitas de que os 3 exerceram atividades ilícitas. Bendini é suspeito de ter recebido 3 milhões de reais em propinas da Odebrecht, repassado pelos irmãos. Todos negam as acusações. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O Ibope mostra que 81% querem processo contra Temer por corrupção. Deputados decidem a partir de quarta-feira se autorizam o envio da denúncia ao Supremo. Procurador-Geral Rodrigo Janot volta a pedir a prisão do senador tucano Aécio Neves. A ação rejeitada pelo ministro Marco Aurélio agora deve ir para uma turma do Supremo. Bloqueados mais de 3 milhões de reais de Aldemir Bendini. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras está preso na Lava Jato. O Ministério Público quer aumentar a pena aplicada a Lula pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio no caso do triplex em Guarujá. Descoberta máfia da Cidade Limpa na Prefeitura de São Paulo. Os fiscais montam esquema de propinas para permitir publicidade ilegal nas ruas. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu te espero até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, Rony Fon aprecia um jantar impecável no Todo Seu.